Segundo Samuel capítulo 6, verso 11. Mas eu quero ler com vocês esse trecho aí da palavra de Deus, segundo Samuel 6, 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede alguém para te ajudar aí, irmão. Tanta gente do teu lado. Capítulo 6, você achou? Amém. Nós vamos ler apenas o versículo número 11, onde diz a palavra de Deus assim. Aliás, vamos ler o 10 também. Falando de Davi, o texto diz: por isso ele, Davi, desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Diga, a arca do Senhor. Diga mais uma vez, a arca do Senhor é o símbolo da presença do Senhor. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Diga, a arca da aliança, a presença do Senhor, foi para a casa de Obed-edom. Verso 11 diz: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Quantos meses? E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Diga, o Senhor abençoou Obed-edom. Em 3 meses, abençoou toda a família de Obed-edom. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, abre o céu sobre nós, leva-nos a um outro nível, a um nível melhor, a um entendimento melhor, e faz-nos compreender, Deus, a revelação do Senhor para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre 7 coisas essenciais que não podem faltar na sua casa. Amém? 7 coisas essenciais que não podem faltar na sua casa. Repita isso comigo, ou falando para a pessoa que está do seu lado, acha alguém. Diga então: 7 coisas essenciais que não podem faltar na sua casa. Bom, será que é um carro novo na garagem? Não pode faltar na tua casa? Será que é uma TV que ninguém tem? Será dinheiro, muito dinheiro? Irmãos, todas essas coisas são boas. Dinheiro é bom, carro novo é bom, televisão que ninguém tem é bom, tudo isso é bom, mas isso não é essencial. Ainda que isso seja importante, isso não é essencial. O que é essencial é aquilo que realmente, quando faz falta, prejudica tudo. É essencial para nós respirar, e se a gente não pode respirar, a gente vai morrer. Bom, então quero nomear essas 7 coisas essenciais que não podem faltar nunca na sua casa, e se você notar a falta de algumas delas, trate logo de resolver isso. Trate logo de colocar isso no lugar. Trate logo de colocar isso em ordem, irmão. Porque quando elas faltam, há grandes prejuízos, né? Aliás, irmão, nessa noite eu quero também aqui trazer algumas palavras, algumas reflexões. Se você se identificar, se estiver doendo, você diz ui, mas diz ui com a mão na boca de repente. Vai aguentando a pressão para a gente chegar lá, viu? E hoje a coisa vai estreitar aqui, viu? Tá bem preso na cadeira, cuidado para não cair, porque o negócio vai ficar quente, viu? Fica aí até o final que você vai ver o que eu estou falando, viu? Então essas 7 coisas, irmãos, essenciais. Aliás, por elogiar alguém aqui na semana passada, né? Não é isso? Foi, Valdo? Já gerou ciúmes. O Valdo veio reclamar comigo: pastor, o senhor foi me elogiar. Tem gente aí que, porque o senhor não falou o nome, ficou meio ciumado, aí está falando coisas a meu respeito aí que não procede da verdade, né? Então aguenta coração, irmãos. Essas 7 coisas, irmãos, a gente pode observar em muitas famílias da Bíblia. Eu acho tão maravilhoso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro que, sabe, nos relata sobre várias famílias, e a gente pode se identificar ao olhar para essas famílias, e muitas vezes ver a nossa família nessa família. Bom, qual é a primeira coisa, então, essencial, que não pode faltar na sua casa? A primeira coisa, irmãos, é amor. Muito amor. Diga comigo: amor, muito amor.
O texto de 1 Coríntios capítulo 13, no verso 3, o apóstolo Paulo diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha só, irmãos, dar todos os bens para os pobres, uma coisa boa? Coisa boa, um ato de bondade. Entregar o próprio corpo para ser queimado pela causa de Cristo, morrer por causa de Jesus, coisa boa, irmão. Mas Paulo diz: se isso tudo for feito e não tiver amor nessas ações, então nada disso me aproveitará. Anote aí, o amor, ele dá sentido às ações. Anote isso, o amor, ele dá sentido às ações. Tudo que fazemos, irmãos, até mesmo no reino de Deus, na casa de Deus, se for feito sem amor, irmãos, é a mesma coisa que não fazer. Como assim? Não há proveito para aquele que faz. Já pensou? Uma pessoa vai lá, organiza tudo direitinho, bonitinho, mas está fazendo aquilo por obrigação. Foi lá para a escola fazer a calçada, mas só estou aqui porque eu não quero que o pastor fique me cobrando, que meu líder de célula fale alguma coisa. Irmão, isso vai ter proveito, a calçada vai sair, mas não vai ter proveito para a sua vida, porque tudo que nós fazemos com amor volta para a nossa vida. Então, quando na nossa casa, irmãos, nós estamos tendo ações sem amor, não volta para a nossa vida. Sabe quantos filhos estão feridos pelos seus pais dizerem muitas vezes assim: eu já boto comida na mesa, eu já pago as contas, já está muito bom para você. Sabe o que o pai está falando com isso? É uma frase, por mais que não seja consciente muitas vezes o que ele está tentando passar, mas ele está dizendo o seguinte: que não há amor aí. É apenas uma tarefa, pagar conta, botar comida na mesa, providenciar a escola, é uma tarefa. Irmãos, quando nós temos filhos, a nossa missão é dar a nossa vida para que os nossos filhos se desenvolvam, cresçam, se tornem homens e mulheres maduros e que vão ser pessoas de bem nessa terra. É uma dedicação de vida, é igual o discipulado, a gente dedica a nossa vida para ver o outro bem. E isso a gente só consegue fazer por amor. É por causa da falta de amor que muitos lares estão sem diálogo. Por quê, irmão? A gente percebe isso, por exemplo, nos casaizinhos namorando. Já viu o casalzinho namorando? O pessoal que está de novo, recente. Aliás, essa é muita queixa das mulheres, né? Eles têm tanto assunto, eles ficam a madrugada toda falando no telefone, o pai e a mãe não aguentam. E quando parece que vai acabar, eles estão há 1h30 falando, sabe o quê? Desliga você. Ah, não, desliga você. Não, desliga você. Vamos desligar junto então? 1, 2, 3 e... Você não desligou ainda? Vamos desligar. É tanto assunto, sabe? Eles falam de tanta coisa. Às vezes é um assunto só, mas que dura horas e horas e horas e horas. Não é uma coisa carnal, mas é uma coisa, sabe, de sentimento. Eu descobri isso na prática quando todo dia eu ligava para Mara, a gente namorava por telefone alguns minutinhos no intervalo do almoço. E um belo dia eu liguei para o local dela de trabalho e a pessoa que atendeu disse: olha, não veio hoje trabalhar. Eu falei: desculpa perguntar, aconteceu alguma coisa? Não, ela está doente. Irmãos, eu não consegui mais trabalhar naquele dia, irmãos. Eu não vi a hora de chegar à noite para poder me encontrar com ela. Sabe? E depois que muitos casam, perde o assunto. Palavras começam a ficar pequenas, miúdas, limitadas. Querido, precisa restaurar a essência, que é o amor. É por causa também de amor que muitas vezes, querido, falta também o respeito dentro de casa. Sabe? Quando namorava, olhava e a mulher perguntava à namorada: bem, é uma lua? É, meu bem, uma lua. Veja, ela está sorrindo para você, né? E o pior é que quando casa, meu bem, a lua é o que? É o sol de noite? Sabe, o amor, querido, o que motiva, sabe, o respeito. Quem ama, diga comigo, quem ama respeita o próximo. Por causa do amor também, querido, vai existir fidelidade.
Um casamento ele é sustentado com fidelidade porque tem amor. O que é infidelidade? Estou eu pensando em mim, no meu prazer, no meu bem, e desculpe aqui a franqueza e a expressão, e dane-se o outro, porque eu preciso estar legal, porque é o meu prazer. Isso é infidelidade, é o egoísmo. Por causa do amor também, querido, o amor ou amar alguém significa ser fiel a ele e ser fiel a ela. Por causa do amor também existe o cuidado. Queridos homens, e agora na nossa sociedade eu tenho que falar também, queridas mulheres, quem ama não bate, né? Quem ama não bate, quem ama não agride, quem ama não ofende. Deixa eu te falar, querido homem, Deus fez você com uma estrutura muscular, uma estrutura física, e até em alguns casos uma estrutura emocional, um pouco mais elevada que da sua esposa. Sabe por quê? Não é para você dominar sobre ela, não é para você ofendê-la, mas é para você protegê-la. Protegê-la. É por causa do amor que também existe perdão. O amor, muitas vezes nós vemos como um sentimento, mas onde está a manifestação do amor? Eu digo que o perdão, ele é a face do amor, que o perdão é a materialização do amor, porque quem ama, perdoa. A forma da gente ver o amor, ver a face do amor é através do perdão, porque é o amor em prática, é como o amor vai se materializar. Nós ouvimos nesse EDD uma frase muito importante esses dias, diz o seguinte: nada revela mais a lealdade do coração do discípulo quanto as falhas do seu discipulador. Nada revela mais o coração de um discípulo, a lealdade desse discípulo, do que as falhas do seu discipulador, porque quando o discipulador falha, o discípulo leal, ele compreende porque ele ama e ele está pronto a entender e a perdoar. Da mesma forma, nada revela mais a lealdade das ovelhas do que os erros do seu pastor. Sabe? Segunda coisa essencial que não pode faltar na sua casa: a união na hora das lutas. Diga comigo, a união na hora das lutas. As lutas em sua casa, meus irmãos, seriam facilmente vencidas se a sua família se unisse na hora de enfrentá-las. Mas parece que isso tem um efeito contrário. Quando surge luta, muitas vezes há uma transferência de responsabilidade. Esse é problema seu, foi você que criou isso, você que deve resolver isso. Família precisa estar unida. Eu disse hoje na ministração do EDD pela manhã que o contrário do amor é isolamento. Da mesma forma que o contrário do amor é o verdadeiro isolamento. O contrário do amor é indiferença. Quando Pedro chega até Jesus, ou melhor, o contrário de relacionamento, anote aí para não ficar errado, o contrário de relacionamento é isolamento. Porque quem não se relaciona se isola, vive para si. Então, quando eu não quero ter relacionamento com ninguém, eu me isolo. Não quero ser discipulado, então eu vou me isolar porque é mais fácil. Na cabeça de quem pensa assim, obviamente. Não é mais fácil, porque na hora da luta precisa de alguém. E o contrário do amor é indiferença. A gente costuma classificar o contrário de amor como ódio. O contrário do amor é ódio. Aí você muitas vezes pensa assim: bom, como eu não estou odiando ninguém, então eu também estou amando. Mentira, não está amando. Porque se a pessoa é indiferente à necessidade do outro, se a pessoa é indiferente à dor do outro, se a pessoa é indiferente às lutas do outro, então isto é indiferença, e isto é o contrário de amor, porque o amor se importa com o que o outro está passando. Então esse negócio de ter dívida do marido, dívida da esposa, dívida do filho, não, escute uma coisa: se é para economizar, é todo mundo junto. Não adianta um acender a lâmpada e o outro apagar, ou um apagar uma lâmpada e o outro acender duas.
Se está todo mundo unido para resolver um problema de dívida dentro de casa, então todo mundo vai racionar o negócio. Todo mundo vai fechar as torneirinhas, porque está todo mundo unido na hora das lutas. Se é para economizar, é todo mundo junto. Se é para jejuar, é todo mundo junto. Olha, se a esposa está lutando contra a balança, o marido precisa entrar nessa luta. Só um homem falou assim, amém. Eu sei, irmão. Pão integral é um negócio esquisito. Eu sei, irmão. Comer aqueles alpiches lá que as mulheres compram, né? Você vê a que ponto chega o ser humano, né? Ficava lá a gente pensando passarinho comendo alpiche, e às vezes a gente tem que estar passando por um negócio desse. É todo mundo junto, irmão. Todo mundo pegando firme, não vai tomar refrigerante. Agora a mulher está lá naquela luta para emagrecer, e o marido liga para a lanchonete e pede um Mega Power, X colesterol. Olha só, aí a mulher olha aquele negócio, acabou a dieta, irmão. Não, hoje é domingo. Verdade. Então todo mundo unido. Se é para orar, é todo mundo junto. Essa coisa do casal ter vergonha de orar, isso só começa no namoro, irmão. Por isso que a gente incentiva nessa igreja que todos os namorados entendam que o namoro aqui é a 3, irmão. Tem que ter Deus no negócio, tem que ter oração, tem que ter BO, Bíblia e oração. Se não tiver isso, irmão, não precisa nem pensar, porque o mundo que funciona desse jeito. A igreja não, a igreja é diferente. Você está perto da esposa, perto do marido? Aliás, os maridos estão perto das esposas hoje? Amém. Fica aí, porque a mulher daqui a pouco vai acertar a tua costela, relaxa. Mas diga assim, diga um para o outro, diga o adversário é o outro. Se você estiver perto do teu pai e tua mãe, diga o adversário é o outro. Porque às vezes dentro da família, um olha para o outro como adversário, um olha para o outro como inimigo. E é que não pode faltar na sua casa? A união. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 4. Melhor é serem 2 do que 1. Veja, irmãos, a própria Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. E ainda tem gente que fala assim, não, eu não quero ser discipulado. Amém, você pode ficar tranquilo, você não é obrigado. Mas pare para pensar, se a Bíblia está dizendo que é melhor, não sou eu não, é Eclesiastes, serem 2. E o contexto aqui não é de casamento não. O contexto aqui é 2 pessoas agindo juntas. Por mais que a gente usa isso nos casamentos, o pessoal bota no convite de casamento. Melhor é serem 2 do que 1, porque eles têm melhor paga do seu trabalho, é óbvio. Se 2 vão capinar um lote e um só capina, irmão, 2 vão terminar mais rápido, eles podem capinar muito mais por dia e ganhar muito mais com isso. Amém? Você está aqui? É por causa disso que o mundo globalizado, ele está unindo. A gente conhece, por exemplo, as grandes empresas aí, no ramo da cervejaria, se uniram. Por quê? Porque elas entenderam que para vencer o mercado tem que se unir, porque é melhor serem 2 do que 1, não tem concorrência, não tem que disputar. E no mundo acontece o quê? Os famosos cartéis. Alguns postos de gasolina se juntam, né, os donos, e começam a ligar um para o outro, vão tabelar o preço assim, vão obrigar o povo a comprar a X valor. Mas a Bíblia está dizendo que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, ou se um cair, um levanta o companheiro. E aí diz assim, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Irmãos, eu não conheço uma verdade tão profunda quanto essa, no que diz respeito à igreja de Jesus na terra. Quantas pessoas, por não terem vínculo com ninguém na igreja, caíram e não se levantaram mais, porque não tem ninguém para levantar. Agora, se você está ligado à vida da célula, à vida da igreja, do discipulado, irmão, você vai começar a entender o seguinte: alguém vai lembrar de você, alguém se importa com você. Eu tenho ensinado aqui para os nossos discipuladores, irmão, quando a gente perguntar a você assim, cadê o líder de célula, cadê fulano da tua célula? Eu já avisei que não sei, ou sumiu, não é a resposta. Sumiu. Não, sumiu não é a resposta. Nós, irmãos, somos pastores do rebanho, que temos que prestar contas do rebanho que está conosco. Você está aqui? O texto ainda continua, também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ou seja, irmão, é fácil você pegar
uma única linha e arrebentar no braço. Agora, vai fazendo, dobrando, juntando com outras linhas, elas vão ficando mais fortes. É um princípio. Você está entendendo isso, amém? Então se una com a tua família na hora da luta. O problema é que quando vem a luta, irmãos, a tendência emocional que nós temos é nos isolarmos, ficarmos pelos cantos. O marido não conversa mais com a esposa direito, porque está cada um no canto. Não é hora de unir, irmão. Quando alguns irmãos dessa igreja passaram por lutas vendo os seus filhos se desviarem, eles se uniram para pagar preço. Eu me lembro do Badeco e Oswaldino unidos pela vida do Bruno. E onde é que está o Bruno hoje? Pastorzão, né? Literalmente um pastorzão, né? Está lá ministrando lá no núcleo em Bela Vista. Mas é um homem que estava desviado, um homem que foi para longe da casa de Deus, que não queria saber mais nada, que tinha desistido de tudo. E eles se uniram para jejuar, para orar, para buscar a Deus juntos. Por quê, irmão? Porque é isso mesmo. Você está entendendo isso, amém? O que é que não pode faltar na sua casa, irmão? Uma coisa tão importante que eu vejo que falta em muitos lares: celebração das vitórias. E aqui eu quero falar um pouquinho da família do filho pródigo, irmão. Irmão, olha, o menino pintou o 7, sabe, acabou com tudo, saiu de casa, gastou o dinheiro todo do pai, dinheiro todo da fazenda, se enrolou todo, passou fome, passou necessidade, voltou para casa. Daí o irmão dele mais velho estava trabalhando no campo. Tamanha surpresa quando o irmão dele mais velho chega e vê o pai dele dando uma festa para a volta do seu irmão mais novo. Ele fica tão irado, irmão. E aí, qual foi o motivo da festa, irmão? Não foi porque ele passou na prova da OAB. O motivo da festa não foi porque ele passou na faculdade. O motivo da festa não foi porque ele tirou a habilitação nova. O motivo da festa foi porque o orgulho foi vencido. Sabe, você celebra o dia que teu filho se decide com Jesus. Você celebra o dia que teu filho é aprovado na escola bíblica discipuladora. Não, eu sei que não. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos entendido que essas coisas sim é que tem valor. E às vezes quando tem lá um aniversário de 15 anos, gasta o dinheiro que não tem para fazer uma festa para agradar pessoas que não estão nem aí para isso, e que vão sair ainda reclamando. E às vezes essas pessoas nunca deram uma oferta que fosse a metade do valor que gastaram na festa de 15 anos. Olha Deus revelando aí, ó. Simplesmente a vitória sobre o orgulho. E o pai afirma: entretanto, era preciso, em algumas versões traz, era necessário que nós nos regozijássemos, nos alegrássemos. Por quê? Porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Por quê, irmão? Diga comigo: orgulho mata. Orgulho torna um homem perdido. Olha só, meus irmãos, nós precisamos celebrar as coisas espirituais. Quantas vezes você já aplaudiu o teu filho por ele ter tomado uma decisão de se render diante do Senhor, de prestar um serviço para a casa de Deus? Quantas vezes você aplaudiu a sua esposa por ser uma serva de Deus, ao invés de reclamar com ela que ela está passando muito tempo na igreja? Olha Deus revelando aí, ó. Quantas vezes, mulher, você elogiou o teu marido porque ao invés de estar num boteco enfiando a cara na cachaça, numa hora como essa atrás aí a gente estava voltando lá de Nova Venécia, aquela carreata e o povo tudo doido, porque o Flamengo, deve ser, suponho que tenha sido, o Flamengo ganhou. E aí o cara já veio com o carro, já jogou para o nosso, quase acertou a gente, tá aí, falou: que é isso, rapaz? Vira para esse carro para lá. O teu marido não está lá. Está aí perto de você? Elogia o homem, fala: meu bem, que bom que você está aqui comigo hoje, eu quero celebrar com você, hoje eu vou te dar um presente, meu bem. Ô glória. Aí homens, põe na conta, hein? Aí eu sei que é casado, põe na conta, depois eu passo lá para aquele churrasquinho, viu? Meus irmãos, nós precisamos aprender a celebrar, porque a gente sabe muito bem cobrar. A gente sabe muito bem questionar, reclamar. Quando eu assumi a igreja aqui em 2006, dezembro de 2006, eu disse uma coisa no ato da posse: irmãos, eu quero ter a responsabilidade de chorar com você e sofrer com você, para que eu tenha a alegria também de comemorar com você e celebrar com você.
Você está entendendo isso, amém? Então, irmão, ligou para mim na alta madrugada, problemas, dores, dificuldade, ora por mim, casamento está assim, demônio apareceu, demônio reapareceu, pastor, vem aqui, o chupa-cabra está entrando pela janela, vem, pastor, estou vendo o chupa-cabra do contrário, vem aqui, pastor. Meu irmão, faz churrasco, agora me chama também, irmão, vamos nos alegrar, viu? Amém? Nós precisamos aprender a celebrar as vitórias, irmãos. Celebrar os nossos filhos decorando o versículo. Parar com essa coisa do não está fazendo mais que a sua obrigação. Porque na hora de acusar, quando o filho faz uma coisa errada, o dedão, parece aqueles dedos de bruxa, com aquela unha toda virada, né? Aponta na direção do filho e diz assim: é isso que você está aprendendo na igreja? Olha Deus revelando aí, ó. Marido só cobra da mulher. Mulher melhorou, tomou uma postura diferente, mas escorregou, sabe? O espírito de marida entrou nela. E aí ela levantou aquela fera. É o marido: é isso que você está aprendendo na igreja? Vou falar com seu pastor. Ó Deus revelando aí mais uma vez, ó. Nessa hora que a costela vai. É que não pode faltar na sua casa. O que é essencial? Nós falamos de amor, muito amor, né? Nós já falamos dessa verdade, da celebração das vitórias, da união na hora das lutas. Mas agora vamos entrar um pouquinho mais dentro da casa. Filhos obedientes. Nessa hora que o pai chama o filho do lado, agora é com você, olha lá, ó. A mãe fala: cadê meu filho? Onde é que ele está para eu ouvir um negócio desse? Irmãos, quando a gente olha, por exemplo, para a família de Eli, é um sacerdote. Eli é um sacerdote. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos. Mas pensa nos cabras complicados, que eles estavam herdando o ofício sacerdotal do pai, mas que eles abusavam da casa de Deus, eles pegavam a melhor oferta para eles, abusavam sexualmente das mulheres que iam lá prestar culto, eles estavam banalizando, bagunçando com tudo, a ponto, irmãos, da Bíblia Sagrada dizer o seguinte: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus o Senhor, eles não obedeciam ao seu pai. Mas Eli, irmãos, também é uma figura de um pai banana. Deus, quando vai confrontar Eli, ele diz assim: né, Senhor, eu falo, mas não me ouvem. Você é daqueles que usa essa frase? Pastor, eu falo, mas ninguém me ouve, né? Então, querido, fale de uma forma que você seja ouvido. Fale de uma forma que você seja ouvido. Se pronuncie. O problema é que nós, irmãos, esperamos os filhos se tornarem adultos para começar a pensar em como vamos educá-los. Precisa começar do berço, precisa começar de pequeno, de 2 anos, de 1 ano, sabe? Precisa começar ali, eles precisam entender isso. Não, pastor, eu sou uma pessoa, sabe, que eu entendo assim. É igual o time de futebol, né? Meus filhos, quando crescerem, vão escolher. Só que não funciona assim. A gente fala isso para as coisas de Deus, mas quando é time de futebol, desde pequeno a gente compra a camisa do Flamengo, coloca no menino, coloca aquele short e faz o menino andar com aquela roupa, queira ele ou não, porque você está catequizando o seu filho para que haja uma perpetuação da bandeira do Flamengo na tua casa, irmão. E o menino defende o Flamengo, não sabe nem o que bicho é esse, para que serve, se é de coisa de comer. Aí alguém vem e fala assim: não, você tem que torcer para o Vasco. Aí o menino diz: não, Vasco não, Flamengo. Por que a gente não faz isso com as coisas de Deus? Por que a gente não faz isso com as coisas de Jesus, irmão? Por que a gente não faz isso com as coisas de Deus? Por que a gente não ensina de uma forma a ele entender? Tem uma frase que a Azaf já sabe, eu até falei outro dia, não sei foi quem que falou comigo. Falei assim: olha, foi o Marcílio. Vocês podem parar a Azaf aqui no corredor, a hora que vocês quiserem, e perguntar assim: Azaf, quem é seu amigo? A Azaf vai responder para vocês assim: papai. Aí vocês fazem a segunda pergunta: Azaf, quem é o seu melhor amigo? Ele diz: Jesus.
Irmãos, esses são princípios que ele vai crescer entendendo isso. Eu tenho um amigo, o amigo é meu pai, mas o meu melhor amigo é Jesus, ou seja, aquele que é pronto para resolver tudo na minha vida. Mas a gente sabe o que a gente ensina? Ensina a criança tantas coisinhas que não tem noção, sabe? Tem pai que ensina a criança a rebolar e acha bonito, né? Aí quando depois se torna uma adolescente, começa a usar roupa curta, sair com um e com outro, aí diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Oh, vida cruel. Você está aqui? Mas era para falar dos filhos, já entrei nos pais, né? É porque, irmão, filho obediente também é a consequência de pais que educam os seus filhos no temor do Senhor. A consequência, queridos, para filhos desobedientes, nunca é coisa boa. Essa geração que a gente tem hoje é a geração mais desobediente da história. Não respeita pais, não respeita professores, não respeita autoridades, não respeita líderes. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar tendo que respeitar o carcereiro. Acabar tendo que respeitar o carcereiro. O pessoal de casa está ouvindo até o grilo, irmão. A Bíblia diz assim: o final dos filhos de Eli, filhos desobedientes. O povo de Israel fugiu dos filisteus. O povo inimigo filisteu atacou. Respondeu o mensageiro. Ele está narrando aqui uma história. Foi uma terrível derrota para nós. E além de tudo, os seus filhos, olha o pai recebendo a triste notícia, porque o pai não corrigiu os filhos quando deveria. Porque os seus filhos, os desobedientes, Ofni e Finéias, foram mortos. E os filisteus tomaram a arca da aliança. A pessoa, um pai recebeu a notícia, seus 2 filhos morreram. Filhos que estavam com ele até bem pouco tempo atrás. Mas não, o Eli, irmão, é um tipo de pai que permitia tudo dentro de casa. Minha filha quer namorar com um não crente, não tem problema não, deixa a menina namorar. Fazer o que, né, pastor? A gente não pode prender, né? Sabe? E vai vivendo essa vida, formando filhos desobedientes, filhos que não andam no temor do Senhor, filhos que quando tem que escolher, a primeira coisa que escolhem é o mundo e o pecado. Meu irmão, os nossos filhos serão sempre reflexos daquilo que a gente faz dentro de casa, com eles. O Azaf essa semana espalhou no carro, alguém foi corrigir o Azaf, não sei quem foi, e fala assim: eu vou falar para o seu pai, Azaf, meu pai é bravo. Irmão, eu prefiro que meu filho tenha medo de mim nesse primeiro momento, a ele fazer de conta que eu sou um Zé Ninguém e faça o que ele quiser. Eu prefiro que ele tenha medo e entenda que eu sou bravo sim para aquilo que está errado. E eu converso sempre isso com ele: e aí, meu filho, você acha que... Aí eu perguntei para ele: você acha que papai é bravo? Mas papai é bravo sempre? Não. Quando que papai é bravo? Quando eu faço bagunça. Então é simples, é só não fazer bagunça e você não vai ver a face do papai bravo, né? E ele é um menino extremamente sensível, irmãos. Se eu falo mais alto um pouquinho com a pastora, ele já fica assim: para de gritar, para de brigar. Não, meu filho, eu não estou brigando com sua mãe, eu estou falando alto, é porque eu herdei isso do papai lá, do seu avô, que veio com esse negócio de espanhol lá, e os espanhóis eles falam alto mesmo e grita, e eu já falo alto assim naturalmente, meu filho. Você está gritando, papai, você não pode gritar com a mamãe. Você está certo, filho, eu estou errado. Eu posso falar mais baixo, eu não posso ficar vivendo a consequência daquilo que eu recebi lá do meu pai, não. Dá para retreinar e melhorar isso. Mas eu vejo Azaf um filho que está sendo treinado para ser obediente. Azaf não é um filho obediente, ele está sendo treinado para ser. Por quê? Porque nenhuma criança, nenhum filho é obediente. Nossa, meu filho é obediente demais. Nossa, cuidado, que você pode surpreender tristemente, porque o processo natural da coisa, por causa do pecado, é que todos sejam desobedientes. Irmão, o coração dos nossos filhos é como esse terreno de frente para a igreja, para o templo.
Se você não for para lá com uma enxada, não suar a camisa durante o dia, capinando aquele negócio, não ficar lá com um pedaço de pau para poder de repente matar uma cobra, não ficar lá com uma foice para poder bater na raiz do mato e tirar, vai crescer esse capim e o coração das crianças vai ser mau naturalmente. Então a gente precisa sempre estar fazendo um faxinão no coração dos nossos filhos, sempre limpando, sempre conversando com eles, levando a obediência, colocando limites nos excessos, parar de permitir tudo. Ele é criança ainda, tem 18 anos, o pai e a mãe continuam dizendo, ele é criança ainda. A vida vai ensinar para ele, ei, eu não vou deixar a vida ensinar para o meu filho não, o meu filho está dentro da minha casa, sou eu que tenho que ensinar. Isso não é responsabilidade da vida não, meu irmão, porque a vida não ensina com amor. Vai lá para o carcereiro, ver se o carcereiro ensina com amor. Se o carcereiro fala assim, querido, você quer o seu pratinho? Aí vê se o carcereiro fala assim. Vai ver se o agente penitenciário fala assim, querido, por favor, venha por aqui, me acompanhe. Ah, é assim que o agente penitenciário faz. Nossa, é uma coisa, um tratamento VIP. Você está aqui, irmão? Está na hora da gente se apresentar como igreja, irmão. Outra coisa essencial, um pai sempre presente. Uma das coisas, irmãos, ou uma das grandes crises da humanidade é a orfandade. São pessoas que se sentem órfãs, pessoas que se sentem privadas de um pai, segundo as suas necessidades e segundo as suas expectativas. A maioria dos pais, e aqui eu estou falando da figura paterna, estou falando dos homens. Homens! Você vai ver daqui a pouco, quando chamar as mulheres, vai ser desse jeito que elas vão falar. Homens! Muito bem. Estou falando da figura paterna. A maioria dos pais não conseguem tempo de qualidade com seus filhos. Hoje a pastora Keila ministrando lá, arrebentou, né? Os irmãos passaram informação lá. Eu não estava presente no momento. Mas uma das coisas é isso, as pessoas quando são questionadas, irmão, quantos discípulos você tem? Aí a pessoa fala, não, eu tenho o José, o Antônio, o Marcos, né? E não inclui os filhos. Meu irmão, seu filho é seu primeiro discípulo, e você precisa tirar tempo de qualidade com ele. Irmã, sua filha é sua primeira discípula, e você precisa tirar tempo de qualidade com ela. Aqui o negócio vai estreitar, irmão. Vocês pensaram que eu não vinha para o culto, né? Aí vieram, né? Olha aí, ó. Deu ruim, irmão. A Bíblia, irmãos, nos mostra um exemplo de pai que era sempre presente na vida do seu filho. Um exemplo de um pai presente. O nome dele, Abraão. Irmãos, a gente vê a história de Abraão, e a gente vê, ou melhor, a história de Isaac, e a gente vê Abraão presente em tudo que acontecia com Isaac. Por exemplo, Abraão participou do nascimento do filho, ele estava lá, estava presente, ao lado da esposa. Ele participou também da apresentação do seu filho para o Senhor, a circuncisão. Abraão participou da educação de Isaac, educar Isaac no temor do Senhor. Abraão participou também da experiência de Isaac com Deus. Abraão, irmãos, participou da escolha da namorada e da esposa de Isaac. Queridos, o pai, a figura paterna, ele precisa se importar com o namoro dos seus filhos, sejam eles homens ou mulheres. O pai precisa se importar. Abraão é quem vai escolher a namorada para o filho. A futura esposa, é Abraão que faz a escolha. Ele senta e organiza tudo isso com o seu criado, com o seu servo. É óbvio, irmão, que isso é uma cultura oriental, eu sei disso. Mas você pode participar da escolha do seu filho e da sua filha. Você precisa ter autoridade para dizer isso para os seus filhos: olha, isso não vai ser bom para você por causa disso, disso e disso. E sabe qual foi a preocupação de Abraão? Se a esposa do seu filho era alguém do povo de Deus. Tem pai e mãe que está preocupado mais se o namorado da filha tem carro. Ele tem carro?
Ele tem carro, ele tem dinheiro, o pai dele é rico. Quer ver uma coisa, irmãos, que muitos pais estão pecando? Falo pai, figura paterna, o culto infantil. Alguns ainda não entenderam, irmãos, que culto infantil não é depósito de criança, não é o lugarzinho que a gente coloca nossos filhos só para a gente ficar mais à vontade para ouvir a pregação. O culto infantil é um lugar onde as nossas crianças estão recebendo um alimento necessário, mas que condiz com a realidade limitada da idade deles. Aí eu quero saber o seguinte de você, você pai, você se preocupa com o que teu filho está aprendendo lá? Voltando à celebração das vitórias, você celebra o teu filho quando ele completou a revista da escola bíblica discipuladora? Você consegue saber aonde ele deixou a revista dele? Pior do que uma criança não saber onde deixou a revista é o pai não saber, irmão. É o pai não saber. A Bíblia, tem gente, sabe, que não tem que saber, irmão. Agora, se é o celular, cadê o celular? Onde você deixou o celular? Mas a Bíblia não tem problema, né? A revista da IBD não tem problema. Olha Deus falando aí, ó. Tem gente que às vezes olha para o culto infantil apenas como um lugar para ter alívio. Irmão, se eu fosse você, eu iria lá elogiar esses professores que estão dando a vida deles pelas crianças, sabe, preparando material semanalmente, é um catatal de papel, e lápis de cor, e massinha, e não sei o que, e estudo, e mais não sei o que, e eles estão lá, eles não estão tomando conta das crianças para você ficar aqui não, irmãos, eles estão ensinando. Agora o pior, irmãos, você sabe o que? É quando você pensa que é responsabilidade da igreja ensinar para o teu filho o caminho de Jesus. Não é. A responsabilidade de ensinar o caminho de Jesus para o teu filho é toda sua, papai. É toda sua. A igreja, ela apenas vai servir como ferramenta de aperfeiçoamento e contínuo, ou continuidade de ensino. Já checou o material do teu filho? Cria um sistema, irmão. Talvez você, por causa de falta de treinamento, sabe, não se acostumou a isso. Cria um sistema. Vira para o teu filho e fala: filho, toda vez que você voltar do culto infantil, eu quero que você me mostre o seu material, me mostre o que você fez, o que você desenhou, o que você fez hoje, o que você estudou, fala comigo, conversa comigo. Mas não, acaba o culto, vai para casa, vamos ver se dá para pegar um pedacinho de Fantástico, vamos ver os gols do Fantástico para ver se dá para ver como é que foi lá. Se você é pai, seja um pai presente, sempre presente. Não terceirize a sua responsabilidade. Diga comigo, os homens, mesmo que você ainda não seja pai, diga comigo: Senhor, me faz como Abraão. Me faz participar de tudo na vida do meu filho. Bem? Nós precisamos disso, irmãos. O que é que a gente precisa na nossa casa, irmãos? Porque às vezes você é pai, está dentro de casa, mas não é presente na vida do teu filho. O que é que a gente precisa na nossa casa? Uma coisa essencial. Diga comigo, uma mulher. Diga comigo, uma mulher sábia. Vou deixar os homens respirarem um pouquinho só, tá? Depois eu volto neles. Sabedoria, ela está ligada ao uso certo das palavras e até mesmo ao fato de não usar as palavras. Por exemplo, olhe para mim, o livro de Provérbios diz assim, que até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Mas homens, não desliga teu sistema não. Se Deus estiver falando com você nesses princípios, receba. Uma mulher sábia para resolver conflitos. Por exemplo, uma mulher chamada Abigail. Abigail. Quem é Abigail? Deu pane aí, querido? Deu, né? Imaginei. Mas então você anota aí, irmão. Não dependa do telão não. Abigail.
Em 1 Samuel capítulo 25, versos 36 e 37 diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Olha, só alimento aqui, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Pode passar agora, filho, a gente está mais lá na frente. Vamos pensar aqui um pouquinho. O que está acontecendo, irmãos? Abigail era esposa de um homem chamado Nabal. Diga comigo, Nabal. Então, pensa num sujeito insensato, sem sabedoria, carne de pescoço. Veja só, o rei Davi tinha feito um favor muito grande para Nabal, há um tempo atrás, e agora o rei Davi está com seu exército, todo mundo está morto de fome, e ele simplesmente manda um criado dele falar para Nabal o seguinte: olha, vê se consegue alguns alimentos para nós, a gente está com muita fome, a gente precisa comer. E Nabal fala assim, manda dizer para Davi que quem tem filho barbado é gato. Eu não sustento marmanjo não sou obrigado a sustentar marmanjo não. Lembrando que Davi é o rei. Eu não sustento marmanjo não, ele que se vire para lá, eu não devo nada para ele. Quando ele me ajudou, ele não fez mais que a obrigação dele. Irmãos, Davizinho subiu uma ira em Davi. Davi falou o seguinte: olha, eu declaro que dentro de 24 horas não vou deixar nenhum homem vivo lá na terra de Nabal. Quando Abigail recebeu essa notícia, irmãos, primeira coisa que Abigail fez foi preparar alimentos para levar para Davi. Daí o texto, pode colocar o texto. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, pode continuar, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumento. Irmão, isso aqui é uma técnica. Mulher sábia conquista pelo estômago. Olha os fomentos aí falando, olha os fomentos dando glória. Mulher sábia conquista pelo estômago. O marido está zangado, o marido está chateado. O que é que a mulher faz? Prepara o melhor alimento que ele gosta de comer. Olha aí, ó Deus revelando aí, marido. Ó, põe na conta, hein? Ó, picanha depois, hein? Ela prepara o alimento que o marido gosta de comer. É uma maneira de parar o ódio, parar a ira. Um dia a irmã compartilhou, não foi, minha irmã? Compartilhou, pastor, eu estava chateada com meu marido, estava cada um no seu canto, de repente eu ouvi a voz de Deus: poxa, vou fazer aquilo que meu marido mais gosta de comer, que ele tem sempre pedido para mim, acabar com esse negócio de ficar brigado, acabar com ficar dormindo de conchinha, um para lá, outro para cá. E fez o alimento, o homem comeu de lamber os dedos. Você está entendendo isso? Amém? Ah, pastor, mas eu não sei cozinhar. Então, para que tem restaurante? Para cozinhar para nós, ué. Olha o tia Amélia aí, ó. Olha o tia Amélia aí, ó. Prato lá. Internet, né? Os homens estão fazendo isso. Vai lá na internet, receita, faz isso, faz aquilo. Ela conquista pelo estômago, irmãos. Olha o outro texto. Quando Abigail viu Davi, agora o que essa mulher sábia faz? Ela resolve, irmãos, acalmar o rei Davi para que não haja uma destruição da família dela. Essa mulher vai resolver a causa do marido insensato, do marido sem noção, que fala bobagem, ao invés de botar mais lenha na fogueira. Essa mulher, Abigail, é aquela mulher que quando o marido volta para casa contando que alguém de repente fez mal para ele, que alguém humilhou, ela fala assim: deixa de ser trouxa, você não é homem não, volta lá e resolve isso. Abigail não é essa mulher. Abigail resolve ir até Davi para resolver o problema, e ela vai ganhar Davi pelo estômago. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se com o rosto em terra diante de Davi. E ela caiu aos pés de Davi e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que sua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Sabe o que Abigail fez, irmãos? Ela se humilhou e assumiu a culpa. Ela se humilhou, assumiu a culpa. Ela foi aos pés, pode voltar ao texto anterior. Ela foi aos pés de Davi, caiu aos pés de Davi, falou: a culpa é toda minha, sabe? Mas tem mulher, irmão, que mesmo estando errada, ela não quer se dobrar. Isso é falta de sabedoria, quer ganhar no grito, mas a culpa é dele, não importa de quem é a culpa agora.
tenta agora, ou melhor, faz agora o seguinte: acalma essa tempestade. Depois, com calma, você diz: meu bem, a culpa foi sua. Ele mesmo vai falar: é verdade, mas eu era tão orgulhoso que eu não queria admitir. Mas quando a mulher, sabe, não se humilha, quando não toma uma postura, diz: meu bem, tá bom, eu errei, talvez eu falei de um jeito que te provocou e tal. Não deixa isso na conta. Ela vai até Davi. Essa mulher não falou nada contra Davi, ela simplesmente cai aos pés. Agora pode botar outro texto. Cai aos pés de Davi e diz: a culpa é toda minha, a culpa é minha. Irmãos, quando Davi vê uma mulher caindo aos pés dele, se humilhando, dizendo que a culpa era dela, ele começa a falar: a raiva está passando. Sabe, tem alguns homens, irmãos, que é que nem aquela piada que o Rômulo não gosta que eu conte. Mas aquela piada que diz que foi Hitler numa guerra. Ele estava andando à frente do exército, e o exército todo em forma. Essa piada é muito boa, né? E o exército estava todo em forma, marchando. De repente alguém fez assim: atchim! Hitler parou, olhou para o seu exército e disse: Ken Spirowski, né? Usando aqui um alemão misturado aqui com um russo. Ken Spirowski, Ken Spirowski. E o soldado tudo assim. Ninguém respondoivski. Fuzilem. Fuzilaram 50 soldados daquele exército. Hitler continuou caminhando mais na frente. Atchim! Spirowski. Quem Spirowski? Ninguém respondoivski. E o soldado tudo. Mais 50 soldados. Continua a caminhada. Terceira vez. Tchim! Quem Spirowski? E o bigodinho aqui, né? Quem Spirowski? Ninguém respondoivski. Fuzilem. E aí, irmão, só tinham restado só 50 soldados. Mais na frente, Hitler andando, tchim! E o Hitler começa: quem Spirowski? Quem Spirowski? E o soldado tudo: quem Spirowski? De repente, o soldado, vendo que não tinha mais escapatória, ele diz: fui eu. E o Hitler: saúde. Querido, escute bem. Tem marido que só quer ouvir da esposa assim: a culpa é minha. Ele está todo uma fera, ele está todo, sabe, parece um pavão, todo armado. E a mulher vai e vira assim: meu bem, desculpa, a culpa foi minha. Ele diz: ah, então tá bom, está resolvido. Quem foi que fez isso aqui? Sabe, aí ele zanga, né? Sobe nas tamancas: quem foi que quebrou isso? Quem foi que quebrou isso? Aí a mulher diz: meu bem, fui eu. Não, é só para saber. Tem marido que é assim, irmão. Olha o que Abigail faz: ela se humilha, ela assume a culpa. Olha o que mais ela vai fazer agora, irmãos. O texto diz, ela falando com Davi: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Veja, em nenhum momento ela falou que a culpa é do marido dela. Esquece a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Aí começou a elogiar Davi: que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mas Davi começou a estufar o peito. Legal, achei legal isso. Agora, se fosse outra, né? As mulheres que não é sábia, não são as mulheres que vieram nesse culto, não. As que eu estou falando é as que não vieram nesse culto. É aquela mulher, irmão, que gosta de enfrentar, sabe? São as maridas. Elas sobem, bota calça bota, né? Calça bota de couro com espora e vai para cima. Você falou o quê? Você falou o quê? Repete se tu for homem. Não são as mulheres que vieram nesse culto. As maridas, elas, sabe, se encarnam ali um espírito que desce nelas naquele momento. E às vezes esse espírito saiu do homem, um espírito de macho. E a mulher começa a encarar. Você falou o quê? Repete. Deus não está com essa colher na sua cabeça. É por isso que hoje em dia é difícil encontrar pau de macarrão no comércio. Isso é uma arma, irmão. É uma arma branca, mas é uma arma. Foi muito usado na Segunda Guerra pelas mulheres. Então ela sobe nas tamancas. Olha o que Abigail faz. Abigail não enfrenta. Ela não enfrentou. Eu falo sempre para a pastora Mara: olha, não tenta ganhar comigo no peito, na raça, que não vai. Ela com jeitinho vai, eu faço tudo. E ela já aprendeu jeitinho. Aí leva, quando vê, eu já fiz, irmão, já foi.
Você está aqui? Não. Para que ficar enfrentando e batendo de frente? A mulher que é assim, irmão, dá água ungida para elas. Você sabe da água ungida, já contei aqui, 2007. Água ungida, mulher, marido chegou reclamando: o que é isso aqui? O que é aquilo ali? Não sei o que, isso aqui está fora do lugar. O marido, né, reclamando das coisas. O que a mulher faz? O marido chegou: eu vou orar aqui pela água ungida. Você ungir a água, você pega a água. O marido chegou, você mas não engole. Isso aqui eu tive que engolir para falar, mas não engole. Quando ele terminar o show dele, ele vai embora, não tem nada para fazer, ele vai dormir. Aí você engole a água. Veja, nunca mais vai ter briga na sua casa. Água ungida. Eu vou estar ungindo aqui 20 litros de água para esse culto. Você pode levar para casa. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão a mulher fala assim: pastor, o senhor ficou aí nesse texto aí, hein? O senhor não quis sair daí não, né? Esse ponto, pastor, do sermão está maior que os outros, hein? Eu reparei, hein? Tá, irmã? A irmã falou: tá. Ô, irmã, não enfrenta, irmã. Queridos, olha só, irmão. Isso aqui, irmã, para fechar a tampa do caixão, viu? Aquela hora que lacra o caixão para descer. Quando Abigail retornou a Nabal, agora ela vai falar para o marido dela. Escuta, olhe para cá. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava por cima da carne seca. E ele estava alegre e estava bastante bêbado. Só que olha o que diz a Bíblia. Leia comigo, mulheres, por favor. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Sabe o que é isso? Coloca lá, querido: calar-se e falar na hora certa. Olha, eu tenho certeza que muitas brigas, muitas discussões não existiriam dentro de casa se as mulheres conseguissem calar-se e falar na hora certa. Abigail é um grande exemplo. Pode voltar o texto. Abigail é um grande exemplo. É saber a hora certa de falar. Eu falei aqui na terça-feira, Taíde falou que eu estava falando dele. Não foi, Taíde, não foi. Porque se fosse você, eu falaria que é o rapaz que usa calça de couro, entendeu? Eu não falei. Porque eu falei que eu tinha um filho chamado João, outra filha chamada Maria, e é verdade, irmão, é Maria Eduarda, e é João Antônio, irmão, mas não era dele que eu estava falando, irmão. Ainda bem que está aí, tem a alma curada, né? Graças a Deus, irmão. Fico pensando, se fosse outro, eu vou sair da igreja. O pastor deu o meu exemplo lá na frente. Olha só. Mas enfim, irmãos, olha, semelhante a isso, o homem mal botou o pé dentro de casa, a mulher começa com aquela música lá da Bahia que fez sucesso no verão passado, metralhadora, no marido. Um homem mal chegou, ela começa: porque a torneira está pingando, porque o chuveiro está vazando, porque essa criança não me obedece, porque essa televisão só pega um canal e é o canal do boi, eu não aguento mais essa vida, né? E tal, a mulher começa a reclamar de tudo. A antena caiu, tem pipa lá não sei aonde. Olha, você bota esse varal para mim, que essa corda já está arrastando no chão quando eu boto o lençol. Olha Deus revelando aí, ó. E essa lâmpada você vai trocar quando? Aí o marido está só olhando para ela assim, já está furioso. Ele fica pensando: quando você parar de falar, infeliz, eu vou fazer tudo, é só você parar de falar, não aguento mais. E ela fica naquela vitrola. Acha a hora certa. Às vezes o homem mal deitou no sofá, né? Coisa de homem, né? Deita, estica o pezão, cheio de lama no sapato, né? E ele pega o controle. Agora é meu momento. Entrar na caixinha do nada e pá. Ou então quando ele tira aquele sapato, aquela meia com o dedão de fora, assim,
entendeu? E preta por baixo, parece que ele andou pisando em carvão, né? O sapato está mais sujo do que o chão, e eu falo por dentro. E aí ele está lá no controle, a mulher, ele deitou e disse: agora eu vou relaxar, agora hoje é o meu dia. E ela passa e diz: e aí, você não vai me ajudar não? Aí começa. Querido, sabedoria é calar-se também, falar na hora certa. Diga comigo, mulheres: me faz, Senhor. As mulheres não querem falar não, gente. Olha aí, a mulher não quer falar não. Ó, os maridos falaram que querem ser como Abraão. Mulher, tu tem que falar. Fala, mulher. Fala, mulher. Senhor, me faz como Abigail. Ó, isso aí valia um aplauso, irmão. Valia um aplauso. Valia um aplauso. Ó, se valia, viu? E faz como Abigail. Irmãos, olha o que Abigail, olha só, Abigail disse, anote aí, Abigail disse: a coisa certa, na hora certa, a pessoa certa, no lugar certo, da forma certa, pelas razões certas. Sabe o que aconteceu, irmão? Nabal teve um infarto quando descobriu que Davi ia arrebentar com ele. Ficou uma semana, o infarto dele durou uma semana, depois ele morreu. Sabe o que Davi fez? Não é bobo nem nada. Pegou a viúva para ele, casou com Abigail, meu irmão. Você está entendendo? Davi pensou: eu com uma mulher dessa vou ficar rico, vou prosperar. Diga comigo: é sabedoria. É sabedoria saber se calar e falar na hora certa. Olha o que Davi vai dizer para Abigail: seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Sabe qual foi o resultado? Diga comigo: Abigail evitou a destruição da família. Muitas vezes, querida irmã, o fato de você se calar, o fato de você se humilhar, o fato de você saber falar na hora certa, o fato de você não enfrentar e o fato de você conquistar pelo estômago pode salvar a sua família. Conheço homens que estavam decididos a sair de casa. Sabe o que a mulher fez? Preparou um grande banquete para eles quando eles chegaram, quando o marido chegou. O sujeito olhou para aquilo, coçou a cabeça, pensou: é ruim de eu ter isso lá no mundo, hein? É melhor ficar. E ficou. E está até hoje. Você está aqui, irmã? Irmã, você consegue. Amém? Uma outra mulher aqui, eu vou falar bem rápido, mas ressaltando um ponto principal aqui na vida dela, que é a Ana. Ana, irmãos, tinha uma rival chamada Penina, que provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que Ana tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Mas Ana, irmãos, não pegava a cara da Penina e passava no chapisco, não. Que agora tem uma onda dessa: vou passar a cara no chapisco, vou jogar na BR-101 no dia de sexta-feira. Ana, sabe o que fazia? Diz a Bíblia: aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor. Ana demonstra sabedoria porque resolve os problemas em oração, não em enfrentamento. Provérbios 14:1, vamos ler juntos as mulheres, vamos lá as mulheres. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Olha, se tem uma coisa que a responsabilidade caiu sobre os ombros das mulheres, não é problema meu, tá? Isso é coisa de Deus, da palavra, é que a construção, o manter a sua casa de pé, minha irmã, está contigo. Eu sempre conto isso aqui e vou repetir. Teve, no primeiro ano que nós nos casamos, eu e a pastora, nós tivemos uma discussão, por a gente não se entender, porque, sabe, vocês vêm de uma vida só você no seu quarto, suas coisas, né? E aí, eu também não entendi esse negócio de TPM, né? Porque eu nunca tive, né? Então não sei como é que era. E aí eu estou com alguém que tem TPM dentro de casa, e aí, irmãos, eu sei que a gente discutiu, não me lembro qual a razão. Naquele dia, irmão, eu fiz o que muitos homens nessa igreja fazem. Amém, homens? Pega o travesseiro, pega o lençol, enrola debaixo do braço, vai para a sala. Sabe o que essa pequena fez? Entrou na frente desse gigante,
Parou na porta, botou a mão e falou assim: onde você pensa que você vai? Eu com o lençol, com o travesseiro, olhei para ela e falei: essa mulher é doida, isso é espírito de confusão. Ela briga comigo, pelo visto não me quer no quarto. Quando eu saio, ela diz: para onde eu vou? Eu falei: eu vou dormir na sala. Ela disse: não, você não vai. Você não vai sair do quarto, vai ficar aqui no quarto. Eu falei: para quê? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós temos esse ano, vamos completar em 12 de julho, 14 anos de casamento. Eu nunca dormi fora da minha cama, e nem ela. Nós sempre estamos juntos no nosso quarto. Nunca. A gente aprendeu a ter maturidade, a tem uma discussão, tem uma coisa, senta, ou melhor, deita e resolve. E o melhor é depois da solução, irmão. Se é que você me entende. Solteiro aí, irmão, só fecha os olhos e fala: Senhor, vai chegar a minha vez. Não sonha não, irmão. Falou um solteiro aí, ó. O espírito saiu dele aí, ó. Falou alguma coisa aí, viu? Bota no Viva Voz que eu vou divulgar aqui pro telão aqui. Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Conta a piada que eu quero saber. Nessa hora o quê? Nessa hora eu não durmo? É isso que o Eide falou? A gente dorme depois dessa hora, irmão. Bom, o horário não permite, irmão. Vamos continuar. Irmãos, qual é a coisa essencial que não pode faltar na sua casa? A presença do Senhor. Irmãos, Deus ele não invade a nossa casa. Deus ele não invade a nossa família. Não adianta a gente ficar achando que Deus vai entrar na nossa casa quando o pastor vai lá e leva o azeite e unge a casa toda. Agora Deus vai entrar na casa. Não é assim que funciona, irmãos. É preciso convidá-lo. É preciso fazer questão da sua presença. E sabe como eu demonstro que eu faço questão da presença de Deus? Quando eu obedeço a palavra de Deus. Quando eu pratico aquilo que a Bíblia ensina. Eu estou fazendo questão da presença de Deus. Quando eu nego a minha própria vontade, o meu querer. Obed-edom, irmão. Obed-edom recebe a arca da aliança na casa dele, foi o texto que nós lemos. E 3 meses que a arca ficou lá, esse homem prosperou, a família dele prosperou, por quê? Porque a presença do Senhor estava dentro da casa dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você talvez não entenda, mas naquela época, ninguém queria receber a arca da aliança do Senhor, sabe por quê? Porque Uzias tinha morrido, porque ele pôs a mão na arca, ele quer o duro, morreu. Então todo mundo ficou com medo, é ruim, não quero isso não, porque a presença do Senhor é santa, e a minha casa está fora de ordem, a minha casa não está legal, não quero isso não quero isso não. Obed-edom falou: eu quero, deixa a arca ficar na minha casa, eu faço questão da presença do Senhor na minha casa. Querido, você que está aqui, eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem, dizer para você o seguinte: você não tem ideia do quanto é abençoador você ter uma célula funcionando na sua casa. Porque Jesus falou que quando 2 ou 3 se reúnem, Ele está presente. Então Jesus está presente lá na sua casa. Você não tem ideia, irmão, da bênção, da prosperidade, da graça. Casas que recebem, irmãos, as células do Senhor, irmãos, são casas que prosperam em todos os sentidos. Às vezes você fala assim: mas pastor, minha casa está passando por luta. Deixa eu te falar, poderia ser pior se a arca da aliança não estivesse lá. Fecha o parênteses. Uma casa, irmãos, prospera quando ela tem a presença de Deus. Uma família caminha bem quando a presença de Deus não falta nela. Sabe por quê? Porque a presença de Deus me ajuda a lidar com os problemas. A presença de Deus me ensina a lidar com os problemas. Senhor, como eu posso resolver isso? O Senhor está aqui comigo, Senhor, vem comigo. A presença de Deus me dá novas forças, Senhor. Ela me dá ânimo para prosseguir, sabe, aumenta a minha fé, enche-me de coragem, ela me dá novas forças. A presença de Deus, irmãos, ela me enche de esperança. Eu sei que vai melhorar, nós estamos passando por luta agora, a coisa está apertada, nem tudo que meus filhos pedem eu posso dar, mas uma coisa eu sei, eu tenho esperança no Senhor, vai ficar melhor, amém? Vai ficar melhor. Irmãos, a presença de Deus, ela molda o meu caráter, porque se Deus está presente, vai haver temor em mim, e se vai haver temor em mim, o meu comportamento será afetado.
Eu imagino, irmãos, na casa de Obed-edom, alguém de repente se levantando para gritar, os filhos de Obed-edom querendo falar alguma coisa assim, meio que chateados, e Obed-edom falando assim: respeitem a presença de Deus nessa casa. Se vocês não querem me respeitar, respeitem no mínimo a presença de Deus nessa casa, dizia Obed-edom. Filhos, tá bom, papai, a presença de Deus está aqui, nós não podemos fazer o que estamos fazendo. Leia comigo 1 Crônicas 13:14, preste atenção nisso. Assim ficou, vamos ler juntos, fique de pé por favor. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Amém? Queridos, essas 7 coisas essenciais: um pai sempre presente, uma mãe sábia, filhos obedientes, celebração das vitórias, união na hora das lutas, amor, muito amor, e a presença de Deus. Isso não pode faltar na sua casa. Mas eu quero te falar uma coisa: a Bíblia nunca apresentou famílias perfeitas. Engano seu achar que a família de Abraão era perfeita, que a família de Davi era perfeita, que a família de Eli era perfeita, que a família de Noé era perfeita. Não. A Bíblia nos apresenta famílias que, apesar dos defeitos, buscavam 2 coisas. Diga comigo, 2 coisas. As famílias da Bíblia buscavam. Diga comigo, a primeira, a presença do Senhor. Segunda coisa, essas famílias acreditavam na família. Você precisa acreditar na família, porque família é projeto de Deus.